10h04, já de volta por aqui na CBN Cuiabá. Momento do esporte aqui com Pedro Lima, muita gente já participando por aqui, mandando mensagens, de olho aí nas movimentações do Cuiabá, ainda comentando os resultados aí alcançados pelo clube nessa temporada de 2022. E a partir de agora a gente vai conversar um pouquinho com o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. Bom dia, presidente, o senhor nos ouve bem? Sim, bom dia. Ouvindo bem perfeitamente. Prazer. Prazer é nosso, Cristiano, já agradecer, por participar conosco aqui nessa manhã, muita gente comentando aqui, mandando mensagens aí, parabenizando também, a gente estende aí os cumprimentos, Panoc, Pedro Lima, Thaísa, pelo trabalho, realizado pelo Cuiabá, pelo segundo ano consecutivo, se manteve na Série A, vai em 2023 disputar o terceiro ano, Pedro, na Série A, na elite do futebol brasileiro, então a gente parabeniza todo o trabalho do clube. E Cristiano, eu queria começar, justamente falando um pouquinho sobre isso, que você conversasse um pouquinho com os nossos ouvintes, fizesse um balanço aí desse segundo ano do Cuiabá na Série A, como é que a diretoria do clube, avalia todo esse trabalho desenvolvido aí nesse ciclo. Olha, eu acho que o ano de 2022 foi um ano de um aprendizado grande. Foi um ano difícil, Nós tivemos aí o Cuiabá na zona de rebaixamento por 22 rodadas das 38. Tivemos, futebol, o ambiente de futebol, o dia a dia de futebol é um ambiente difícil. Jogar uma Série A, do Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, Alguns treinadores estrangeiros vêm para o Brasil e participam da Série A e confirmam isso, falam que é um campeonato muito difícil. Jogar a Série A sendo um clube do Mato Grosso, um estado que praticamente não tem quase nenhuma representação em termos de população a nível nacional, é muito difícil também, O Cuiabá é um clube muito novo ainda, é um clube de 21 anos, e a camisa pesa muito, nos jogos, tanto na questão da mídia, não vou falar assim que as arbitragens são tendenciosas, mas você apitar contra o Cuiabá é muito mais fácil do que você apitar contra o São Paulo, contra o Flamengo. E a gente vem superando esses desafios, nós vemos assim a torcida às vezes reclamando de algumas coisas, querendo um desempenho melhor, mas a gente precisa entender esse cenário, que nós somos um clube novo, um estado pequeno, que há muitos anos não disputava a Série A, disputou a Série A nesse modelo atual, disputava a Série A naquele modelo antigo ainda, que tinha um representante, então não dá para comparar nem que é hoje, que hoje é a meritocracia pura. E a gente veio conseguindo, a gente teve, como eu falei, assim, um ano difícil, um ano de aprendizado, a gente teve vários problemas de todos os tipos inimagináveis, que a gente conseguiu, principalmente na reta final, dar um norte e levar o clube aí para alcançar a permanência. Nós fizemos 41 pontos, 6 pontos a menos do que o ano passado, mas a característica que vinha se mostrando desde o primeiro turno, que a permanência não seria necessário fazer os 45 pontos, mas a gente conseguiu fazer ali os pontos necessários, até antes da última rodada, a gente praticamente já estava garantido. E conseguimos. Eu acho que o que fica de principal nisso tudo aí é que é a manutenção do projeto, uma solidificação não, mas assim um fortalecimento um pouco maior da marca do Cuiabá nacional, o crescimento da torcida que o Cuiabá teve aqui dentro do estado de Mato Grosso, e as lições para levar para o ano que vem, que eu acho que a gente tem que aprender com o que a gente fez de errado para não repetir novamente. Bom dia, Cristiano, Pedro Lima aqui. Para mim, particularmente, muito importante estar falando com você logo após essa temporada da Série A, praticamente em primeira mão aí, porque a gente sabe que você vai conceder umas entrevistas também nessa quarta-feira. E aí tem um assunto que está bem quente, que é a questão do técnico Antônio Oliveira. Nesta noite a gente pôde acompanhar no blog do PVC que existe o interesse do Vasco da Gama e de outros clubes também, como ouvi falar de Santos, Red Bull Bragantino, na conversação com o Antônio Oliveira. E também foi confirmado na mídia, que o Cuiabá tinha a intenção de renovar com o treinador. Você pode falar um pouco para a gente, para o nosso ouvinte, se há um interesse na permanência
do técnico Antônio Oliveira, se vai ter uma possível oficialização já nessa semana? Sim, a gente quer que ele fique, nós queremos que ele fique. É óbvio que tem outros clubes também que têm interesse, né? Eu acho que a decisão vai partir dele. Eu acho que ele fez um trabalho bom, né? Pegou o bonde andando aqui no Cuiabá. Como eu falei, né, nós tivemos muitos problemas e não foi fácil para a comissão técnica lidar com isso. E dentro desse projeto, assim, né, no ano que vem, né, como não repetir alguns erros, né, acho que a permanência do treinador seria importante. Mas nós não vamos fazer nenhuma loucura, não vamos nem passar de limite nenhum. E eu acho que ele, né, ficar no Cuiabá para a carreira dele, que é um treinador jovem, ainda, um cara que não tem nem 40 anos, eu acho que seria importante, né, você pegar clubes assim de torcida, né, como por exemplo o Vasco, que vem aí conseguir depois de 2 anos na Série B, voltou para a Série A, né, a pressão é muito grande, é um ambiente totalmente diferente. Né, eu acho que pelo perfil do Antônio hoje, eu acho que o Cuiabá se encaixaria melhor, mas é uma decisão dele, né, e a gente vem conversando sim, não sei quando que a gente vai ter um desfecho para isso. Vice-presidente, só pegando um gancho, né, desse assunto, nas disputas da Série A, nos anos das temporadas na Série A, vocês tiveram, parece que uma nova filosofia de contratação de comissão técnica, né? Primeiro montaram o elenco ali em dezembro, fizeram a pré-temporada em janeiro com auxiliar técnico, e aí trouxeram tanto o Alberto Valentim no ano passado e o Pintado nesse ano, já ali no início, no decorrer do Campeonato Mato Grossense. Caso o Antônio Oliveira opte por não renovar com o Cuiabá, para não dar essa sequência de trabalho, para essa próxima temporada, já tem um pensamento de definir um novo nome já para a pré-temporada? Sim, a gente vai contratar, caso não, né, a nossa prioridade é o Antônio, se não conseguirmos, a gente vai contratar um treinador já para iniciar o ano, né? Nós não vamos fazer da forma que a gente fez, não, esse é o nosso pensamento. É óbvio que tem que ser um nome, né? Eu acho que a escolha do treinador é muito importante. A gente também não vai fazer nada com pressa. O mercado brasileiro de treinadores está bem restrito, né? Eu acho que em relação à montagem do elenco independe disso. É óbvio que se o treinador estiver aqui, ele vai participar de tudo. Mas falando assim de atletas, né? Eu acho que as pessoas também confundem muito isso, né? De falar que o mercado, a disponibilidade de jogadores para os clubes como o Cuiabá é muito limitada. Né? Muito limitada, são poucas opções, né? E você não tem tanta condição de ficar escolhendo. Né? Você concorre com clubes que podem escolher. Né? E nós não. A gente tem, assim, uma outra opção, assim, alguns jogadores que têm um nome um pouco maior, para o Cuiabá fica mais difícil. Então, assim, acho que falando do treinador mesmo, eu acho que se caso, né, eu espero que a gente consiga essa renovação. Se caso a gente não conseguir, nós vamos buscar o nome de um técnico imediatamente para tentar iniciar o ano já com ele aqui. O outro Pedro agora, o Pedro Panoc, esperamos que de fato aconteça nessa negociação para a permanência do Antônio Oliveira, presidente, mas vamos trabalhar com uma possibilidade de que isso não aconteça, né? Qual seria o perfil do novo técnico do Cuiabá para 2023? Se fala aí, por exemplo, no ex-técnico do Bragantino, como é que o Cuiabá está analisando essa questão, caso eventualmente o Antônio Oliveira não permaneça no Cuiabá? Não, Barbieri não existe nada, é mais hoje em dia vive infelizmente, né, muitos vivem de notícia falsa e de falta de informação furada, né? O que eu mais vejo hoje em dia. Não existe nenhum, a gente não tem nenhum. O perfil seria, claro, um perfil parecido com o do Antônio, um treinador, né? A gente vem trabalhando aí com um treinador um pouco mais jovem, né? Clube igual o Cuiabá, você precisa de pessoas que estejam com muita vontade, todos os dias. Né? Não adianta. Aqui a pressão aqui tem que ser interna. Né? A gente não tem muita pressão externa aqui em Cuiabá. Né? A nossa torcida ainda, né, ela existe, mas ela não é aquela torcida que pressiona, que deixa o ambiente, né, como a gente tem aí para fora. Né? E eu acho que isso aí no futuro vai ter aqui em Cuiabá. Mas ainda não. Então, assim, a gente precisa de pessoas que estejam com muito foco, vontade de crescer, né? Como a gente fala no futebol, com fome.
né? E a gente vai buscar um perfil assim, né? Parecido com o do Antônio, um cara mais novo, assim, com experiência, né, de campeonato. Mas eu, né, repetindo mais uma vez, né? Eu espero e acredito bastante nessa renovação aí. 10h14, a gente está conversando nessa manhã com o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, a quem a gente agradece mais uma vez a participação. Presidente, a gente está recebendo inclusive mensagens aqui de ouvintes. O Adriano está dizendo parabéns ao Cuiabá, ao presidente, todos os envolvidos por manter o time de Mato Grosso na primeira divisão. Toda a mídia do eixo Rio-São Paulo colocava o Cuiabá como rebaixado e aí o Cuiabá conquistando esse feito aí pelo segundo ano consecutivo. O Menezes também está por aqui. Bom dia a todos, a melhor bancada do Brasil. Melhor reforço, presidente, segundo o Menezes, para 2023 é o Walter no gol. Não podemos perder esse goleiro. E aí a gente vai emendar também, presidente, para aproveitar, né, essas especulações aí, falamos um pouquinho em relação ao técnico, também tem muito comentário aí em respeito ao Walter, né? Algumas sondagens que ele estaria recebendo de alguns clubes. Como é que está a situação do Walter nesse momento? O Pedro Lima já conversou conosco, falou alguns detalhes aqui do contrato, né, Pedro? Aquele gatilho ali, permanência na Série A, ele poderia ficar. Tem uma multa para caso ele saia. Como é que está a expectativa, presidente, do Cuiabá em relação ao Walter? Já houve uma conversa? Walter está garantido em 2023? O Walter tem alguns clubes sim atrás dele. Mas nós temos um contrato, né? Esse contrato prevê a renovação automática, uma multa altíssima. Ninguém tem condições de pagar no Brasil. E é 99,999, praticamente 100% que o Walter continua. E hoje é uma referência do clube, né? Um jogador que na reta final aí antecipou, graças, né, ao senhor, ele antecipamos a volta dele, ele foi fundamental, não que o João Carlos não tenha sido quando jogou, mas o Walter conseguiu fazer a diferença nos jogos, né? Acho que se deve bastante a ele, né, o resultado que a gente conseguiu. E, né, é uma referência dentro do clube, né, é uma pessoa, quem conhece o Walter, a pessoa dele, né, um cara muito honesto, uma pessoa séria, um cara que, né, puxa sempre para cima, gosta do clube, gosta da cidade, gosta da torcida. Né, e ele permanece para 2023, né, e a gente analisa ainda hoje fazer uma prorrogação do contrato dele, além de 2023 fazer para 2024 também, para a gente ter essa tranquilidade de não chegar no final do ano e com especulações, e, né, que você mexe um pouco com a cabeça do jogador, e deixa um pouco de dúvida na cabeça da torcida, assim. Mas não, Walter, eu posso garantir, vai ser o nosso goleiro do ano que vem, sim. Cravado, então, né? Aqui no... Pedro Lima até sorriu aqui, então, presidente. Emocionou. Já sobe a matéria. Para quem está acompanhando através do YouTube, né? Não teve nem como conter a felicidade aqui em saber que o Walter deve continuar no Cuiabá para a próxima temporada. Se alguém pagar a multa de 240 milhões, a gente sai de negócio. Não dá para fazer deixa assim mesmo, né? Esse valor, presidente, é fato ou fake? 240 milhões? É fato. Não, é a multa do contrato dele. É a multa, tá certo. O Cristiano não vai não falar mexe por com falar fake, assim, né, Pedro Lima? Não. Muito bom. Mas, Cristiano, voltando até em uma outra situação que eu acho que não era muito característica da diretoria, né, do Cuiabá, de vocês, acompanho o Cuiabá há muito tempo, sempre contratou números por mais desempenho da última temporada, minutagem, entre outros motivos. E esse ano a gente viu que saiu um pouco dessa linha, buscou alguns jogadores com mais nome, mas que não tiveram um desempenho tão bom no ano passado, né? O caso do André Felipe, também do Everton, que é aqui mato-grossense, que teve muitos poucos minutos dentro de campo ano passado pelo Grêmio, teve até um problema extracampo. O Rodriguinho e o Valdívia são jogadores que tiveram regularidade, né, no ano passado, mas acho que com uma atuação um pouco abaixo do esperado para a Série A. Para essa próxima temporada, vai ter algum tipo de aposta em jogadores com mais nome, ou deve buscar alguns atletas aí com uma regularidade maior no mercado? Eu acho que a gente, como eu falei, né, Pedro, o mercado ele é restrito, né, para os clubes como o Cuiabá. Eu citei o exemplo do Pedro Raul há um tempo atrás, falando que o Pedro Raul foi um jogador que foi oferecido para várias equipes da primeira divisão. Foi oferecido para pelo menos 5 clubes da Série A, inclusive o Cuiabá, e não foi contratado por nenhum desses clubes. E
e foi contratado pelo Goiás, né? E acabou chegando lá e ele está na seleção do campeonato, né? É o vice-artilheiro, seleção da competição. Praticamente a permanência do Goiás se deve pelos gols que ele fez. Só contra o Cuiabá ele fez 2 gols, um lá, outro aqui. E era um jogador assim, que ninguém acreditava. Então, assim, esse mercado de atletas para clubes como o Cuiabá, ele depende um pouco de muita competência, de fazer uma análise, e depende de sorte também, né? Porque eu digo que o Goiás contratou o Pedro Raul ali, eu não vou dizer que, né, as pessoas tinham um pouco de receio em questão do extracampo dele e tal, mas o Goiás foi lá, apostou e teve esse resultado grande, né? A gente trouxe esses jogadores com um pouco mais de nome, que a gente via como uma oportunidade de mercado, na questão do salário não ser tão alto, pela experiência, né? Pela bagagem que eles poderiam trazer para o clube. Né? Mas a Série A é uma competição, né? Para quem acompanha e para quem realmente acompanha o futebol, entende o futebol, você é um cara que acompanha, entende, que você exige muito a questão física dos atletas. Né? O clube como o Cuiabá, você na maioria dos jogos, você marca mais do que ataca. Né? Você precisa estar todo o tempo todo correndo pelo outro, né? Função, preenchendo espaço, né? E para você fazer isso, você precisa de jogadores que tenham, né, a famosa aí que todo mundo fala, força e velocidade. Né? E assim, é isso que a gente precisa buscar, né, mais dos nossos atletas. Esses jogadores, a gente, né, principalmente não na questão da qualidade, mas muito na questão da questão física, né, eles sofreram bastante, né, e eu acho que isso aí foi uma das coisas que não fizeram com que eles tivessem um desempenho esperado. Né, foi uma experiência que a gente fez, eu acho que, vamos dizer assim, não foi boa, né, e a gente, eu acho que não é muito mais provável que a gente não repita isso. Eu acho que hoje o foco muito do Cuiabá vai ser em jogadores mais jovens, em apostas. Né, esse ano a gente teve, é óbvio que nós vamos buscar jogadores também que jogaram a Série A. O mercado hoje, né, graças a Deus, o Cuiabá hoje é muito bem visto. Né, a gente está tido uma oferta de atletas enorme nesses dias aí dessa semana. Temos realizado bastante coisa, mas eu acho que essas apostas em jogadores mais jovens, né, a gente conseguiu fazer pela primeira vez na história do Cuiabá, né, botar jogadores que são do clube, que eram do clube, não são formados na base do clube, mas que eram do clube e já estão há algum certo tempo no clube para jogar, né? Temos o exemplo do Joaquim, né, que foi um dos destaques do campeonato, não do Cuiabá, mas do campeonato. O próprio Denilson tem 21 anos só. O Lucas Cardoso, que todo mundo conhece, que é aqui da terra, né, acabou fazendo parte aí nos últimos jogos. O Vinícius Boff, né, que também nós conhecemos, e o Nescau. E tivemos ainda um menino que pouca gente conhece, mas que eu acredito muito, o Cuiabá vai fazer a compra dele agora junto ao Capivariano. O lateral? O Ricardo Cerqueira. O lateral, né? O Ricardo Cerqueira, que tem 20 anos só, mas é um potencial enorme. Então, assim, eu acho que é mais focar nesse tipo de situações, né, investir bastante no nosso projeto Sub-23, é algo que vem dando certo. Muito na nossa categoria de base, a gente vem ampliando os investimentos e a gente já tem, né, consegue ver um horizonte hoje do clube muito por causa da categoria de base, né? Então acho que o objetivo principal vai ser esse. É claro que também, né, se a gente tiver algum jogador que surgiu alguma outra oportunidade, um jogador que tem um certo nome, a gente não está fechado para isso não, mas é um critério muito maior, né, em relação vamos dizer assim, ao desempenho desses atletas, principalmente, né, na temporada desse ano agora que passou. Presidente, em relação ao Davis, né? A gente lembra quando houve a contratação do Davis pelo Cuiabá, em determinado momento alguém falou, bom, tem uma questão de marketing, de repente, em termos de desempenho, não deveria ser contratado. A minha pergunta foi uma surpresa o desempenho dele, chegou de fato ali no campeonato em andamento, conseguiu terminar como artilheiro, conquistou de uma certa forma um carinho da torcida, calou alguns críticos. Como é que está essa avaliação do senhor em relação ao Davis, a chegada dele no Cuiabá? O Davidson, o resultado esportivo dele, fazer gols e ser decisivo, nós esperávamos, né? Um jogador que tem um currículo enorme, jogador que já jogou em alto nível fora do Brasil, jogador que já fez gols de títulos, né, para o Palmeiras. Não é fácil você chegar, vestir a camisa do Palmeiras e chegar lá e fazer um gol no campeonato. Né? O Davidson foi decisivo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores.
né? Então, assim, a gente esperava esse retorno dele dentro de campo, sim. O que nos surpreendeu positivamente foi a pessoa do Davis. Né? O Davis dentro de campo parece que é um cara, ele tem aquele estilo dele ali, que ele se transforma dentro de campo, sim. Mas ele no dia a dia do clube é uma pessoa fundamental. Né? Ele é um cara que está sempre de alto astral, sempre feliz, animado, sempre puxando os companheiros para cima. Eu acho que quem vê o Davis assim não imagina, né? A pessoa, que ele seja assim. Né? Então a gente se surpreendeu muito nisso, né? Dele chegar, dele estar no treinamento, ele está sempre alegre, sempre querendo, sempre motivando todo mundo, né? Sempre treinando como se estivesse jogando, e isso é fundamental, né? Um cara como o Davis, que já conseguiu muita coisa no futebol, vir para um Cuiabá com a vontade que ele veio, com a entrega que ele teve aqui, e foi muito importante para nós. Acho que também foi um dos fatores aí que contribuíram. Contagiou a equipe, né? E, presidente, né, estamos falando aqui a respeito desses nomes, né, a gente tem um Momento do Esporte com o Pedro Lima aqui todas as manhãs, é um momento que o ouvinte participa muito, todo mundo quer ser um pouquinho diretor, quer ser um pouquinho treinador, quer dar seus pitacos, e tem muita gente questionando também quantos jogadores devem permanecer, tem uma lista de corte muito grande ali do Cuiabá para o ano que vem, tem como o senhor adiantar aí um pouquinho para a gente como é que está essa situação, né, Pedro Lima? Muitos torcedores aqui, que o ouvinte ele escala, ele tira do time, mas como é que está aí a organização do Cuiabá? Pouca gente permanece do atual elenco, presidente? Não, a maioria dos jogadores tem contrato conosco, né? E pro ano que vem, para um contrato mais longo, né? A gente tem jogadores aí com contrato até 2027, alguns. Assim, falar quem vai sair eu não vou adiantar ainda, né? Nós vamos divulgar isso aí de forma oficial e de uma vez só, né? Nós não vamos fazer uma divulgação parcial de nada em relação a quem não fica, né? Mas a gente não vai, não, né? Alguns jogadores sairão, sim, né? Tem alguns jogadores que o contrato se encerra, não serão renovados, né? Mas a maioria, né, fica, né? Como eu falei também, hoje a gente já tem, né? A gente tem muitos jogadores que, além de ter que tem contrato conosco, que é um contrato longo, a gente tem vários jogadores que são do clube, né? Que são que são oriundos aí do nosso Sub-23, e todos esses jogadores têm contrato longo com o Cuiabá. Cristiano, tem uma dúvida aqui pontual em relação ao Joaquim Henrique, né? Você citou ele e ele foi uma grata surpresa, né? Esteve emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto no primeiro semestre, inclusive pegou seleção lá do futebol interior, né? Do Campeonato Paulista, diversas oportunidades, eu acompanhei isso. E aí veio para cá para retornar ao Sub-23, eu acho, e de repente, eu acho que o Antônio Oliveira que promoveu ele ao time principal, né? Titular. Foi muito bem, considerado por muitos torcedores até o melhor zagueiro do elenco, né, que tínhamos aqui agora nessa temporada de 2022. O Joaquim Henrique tem muitas propostas, apareceu aí um clube turco, né, na imprensa. Vai ser difícil segurar ele ou tá bem resguardado também como o Walter? O Joaquim, ele veio, quando ele voltou do Botafogo pro Cuiabá, ele não era, o plano não era Sub-23, era já a equipe principal, né? O Joaquim já deveria ter iniciado antes, né, da chegada do Antônio, né? A gente teve ali né, a gente imaginou que ele fosse conseguir estrear antes, mas não acabou não estreando, mas o plano já era que ele fizesse parte da equipe principal. Fez o Campeonato Paulista muito bom, né? A gente teve propostas pelo Joaquim já no Campeonato Paulista, né? A gente já teve clubes brasileiros que procuraram ele, nos procuraram buscando esse jogador. A partir do momento que ele começou a jogar, a gente começou, a poucos jogos, a gente já começou a receber propostas da Europa, né? A gente teve proposta concreta pelo Joaquim da Rússia, da Itália, da Espanha, concretas, né? Não foram especulações, foram concretas mesmo. Nós seguramos, não vendemos, né? O Joaquim está bem resguardado na questão contratual também, né? Tem contrato conosco até final de 2026. Final de 2026. E Cristiano, vocês renovaram o contrato dele antes de começar o Brasileiro, né? Quando ele voltou do Botafogo de São Paulo, nós renovamos o contrato dele por mais quase 4 anos e meio. Então a questão contratual dele está assim bem garantida, porém é um jogador que existe ainda, né? Hoje a gente tem, além desses clubes europeus, tem também alguns clubes brasileiros, né? E caso, né, a gente, né, se algum clube consiga, né, chegar numa proposta que a gente imagina que seja boa para o Cuiabá,
possivelmente vai acontecer a venda. Mas hoje não tem nada certo, existe muita especulação, mas o Joaquim é um jogador que se valorizou muito, tem muita gente atrás, é um zagueiro de 23 anos, com uma condição física fora do normal, né? O Joaquim é muito rápido, muito forte, tem uma impulsão diferenciada, né? É um jogador ainda que, no nosso ponto de vista, aqui, ainda vai evoluir muito como atleta, né? E eu acho que, além de tudo isso, né, para quem não conhece, é uma cabeça excelente, né? Uma pessoa excelente, que tem tudo para se dar bem no futebol. Presidente, o Pedro Lima, eu sei que ainda quer fazer um questionamento aí para o senhor em relação às projeções, né, para o ano que vem, como é que o Cuiabá vai trabalhar aí as principais competições que vai disputar. A gente precisa fazer uma pausa bem rapidinho, 2 minutinhos, só para a gente acompanhar o repórter CBN. Eu vou pedir para o senhor ficar um pouquinho no ar com a gente retorna para o Pedro Lima fazer esse questionamento final e o senhor se despedir com tranquilidade, tudo bem? Combinado. Rapidinho, estamos de volta. Quarta-feira, dia 16 de novembro, de volta por aqui. A gente está conversando nesta manhã com o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, trazendo aí detalhes. A galera já está animada aqui com as informações, né, Pedro Lima? Walter fica no Cuiabá. Presidente, tem muita gente mandando mensagem também, comemorando já. Igual o título aqui. Igual o título. Tem gente mandando mensagens por aqui. O Pablo Vale perguntou se o Cristiano pretende trazer treinador antes do começo da temporada. O presidente já falou um pouquinho por aqui, Pablo, que gostaria da permanência, né, do técnico Antônio Oliveira, mas se não já quer antecipar, né, caso a permanência dele não seja confirmada, antecipar, trazer um treinador já desde o início. Pablo Vale também está falando, mandando um alô aqui, dizendo que Pedro Lima é o maior fã do Daverson. Maior eu não sei, que eu, como uma palmeirense, e já virei torcedora do Cuiabá, também sou fã por aqui. César Araújo, mandando um abraço. Cuiabano, Rei do Rio, também participando. Cedinaldo. E, presidente, o Pedro Lima tem mais um questionamento para fazer por aqui. Cristiano, eu quero fazer a retrospectiva de duas situações desse ano de 2022. A primeira é uma mais recente, né? Porque muita gente falou, a gente tá sofrendo para não ficar na Série A, muita dificuldade. Esse ano parece que o torcedor, nós da imprensa, sofremos mais do que no ano passado. E se a gente for avaliar, né, na questão da permanência, no ano passado o Cuiabá foi só escapar na última rodada com um empate que precisou diante do Santos. E nesse ano, praticamente na penúltima rodada já escapou, né? Porque a dificuldade para o Atlético Goianiense tirar a vantagem era muito grande. O Cuiabá poderia até ter perdido para o Coritiba, que não ia cair. Aí eu fui analisar, né? Por que será que a gente sofreu tanto? E, na verdade, eu olhei os números, né, da campanha do Cuiabá. E ano passado, Cristiano, o Cuiabá teve mais empates e menos derrotas, né? Foram 11 derrotas na Série A. Já nesse ano, mesmo com a permanência, foram 17 derrotas. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esses números aí na competição e se realmente deu uma preocupação a mais em não permanecer na Série A com um recorte de resultados negativos ali nesse segundo turno. Sim, a gente teve momentos da competição que a gente viu que a coisa estava ficando complicada, né? Eu acho que o jogo decisivo nosso foi o jogo contra o Ceará lá. Ali certo. Era o momento de decisão, porque o Ceará já estava 3 pontos na nossa frente, se ele ganhasse ele ia ficar 6 pontos. E naquele momento ali, acho que o nosso elenco mostrou muita força, né? Nós fomos para Fortaleza e conseguimos arrancar um empate, né? Que foi, a gente merecia a vitória. Eu acredito ainda que nós vamos ganhar aqueles pontos do jogo contra o Ceará, porque nós recorremos da decisão do STJD. Jogamos o segundo tempo praticamente inteiro ali com um jogador a menos, né? Que o Igor Caruso foi expulso. Verdade. E tomamos o gol já nos acréscimos, já quando já havia uma invasão de campo já, né? Lá no Castelão. Então, acho que a gente, né, aquele momento foi um momento decisivo da competição. Eu acho que a gente teve, durante a diferença para esse ano, a gente perdeu muitas partidas fora de casa. Né? O ano passado o Cuiabá conseguiu empatar muitas vezes fora de casa. Né? A gente tinha, assim, a característica de jogo. Ano passado a gente teve uma característica mais definida durante a competição. Esse ano a gente alterou bastante a característica. Né? Eu acho que esse ano também, né, em alguns momentos, né, as coisas não estavam acontecendo ao nosso favor. Né? Nós tivemos alguns jogos, assim, vou citar o jogo Cuiabá e São Paulo e Cuiabá no Morumbi, que a gente estava ganhando o jogo.
e aquele árbitro que nunca mais apitou na Série A inventou um pênalti contra o Cuiabá lá no Morumbi, que não existiu, né? Um pênalti do Marlon em cima não lembro de qual jogador era. E o São Paulo empatou e logo em seguida acabou virando o jogo, uma bola que bateu no Marcão e entrou. Então, assim, tivemos um jogo contra o Inter lá no Beira-Rio também, que a gente não fez um bom jogo, mas no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar, tomamos um gol e um pênalti em cima do André, que foi anulado pelo VAR. A gente tem várias situações que a gente pode citar aqui da arbitragem. Né? Como eu falei, as pessoas precisam entender isso. Né? Acho que a torcida precisa entender qual o tamanho do Cuiabá, qual o nosso tamanho. Nós não podemos ficar comparando com esses clubes grandes. Nós temos que entender nossa realidade. Não é porque nós estamos jogando a Série A que a gente tem condições de bater de frente com esses gigantes. Né? Vamos falar, o orçamento do Cuiabá em relação ao orçamento da maioria desses clubes é 6 vezes menor, 5 vezes menor, 8 vezes menor. É uma diferença gigantesca. Então as pessoas precisam entender isso. Não dá pra gente, o Cuiabá vai jogar uma Série A, vai jogar um campeonato tranquilo. Não é assim, a gente tem que entender. Eu acho que a torcida precisa, acima de tudo, entender nosso tamanho e vestir a camisa do Cuiabá. Não vamos esperar grandes resultados do Cuiabá com o Cuiabá sendo o segundo clube do Cuiabá. Isso não existe. Sim. A gente vai começar, a gente precisa criar essa identificação com o clube da terra. Né? Nós não podemos ficar, né? Eu vejo assim, às vezes até, né, pessoas do meio, não, torço para não sei quem, né? Você acabou de falar que é palmeirense, eu respeito isso, claro, eu respeito totalmente. Eu acho que todo mundo tem né, vocês têm uma ligação muito antiga, mas a gente precisa começar a se sentir com um pertencimento ao clube da nossa cidade, né, para a gente poder começar a crescer. É isso que vai. Por que o Fortaleza, né, o que o Fortaleza? Uma torcida gigantesca, né, tirando o eixo do São Paulo, é a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, 60 mil, 50 mil, 40 mil pessoas no estádio. Sim. Então a gente precisa começar a criar esse vínculo com o clube aqui de Cuiabá, com o clube do estado de Mato Grosso, para a gente poder começar a crescer e disputar, entender essa competição, como é essa competição. É uma competição muito difícil. Né? Eu vi a entrevista coletiva que o Antônio deu depois do jogo do Coritiba, falando que um clube como o Cuiabá estar na Série A é um milagre, digamos assim. Então, para nós que estamos aqui, nós não vemos isso, mas quem está de fora, o trabalho que a gente faz hoje no futebol brasileiro é muito mais reconhecido fora de Cuiabá, fora de Mato Grosso do que no Mato Grosso, porque as pessoas entendem a dificuldade do que a gente tem feito. Né? Então, eu acho que é muito, sabe, em relação a isso, entendeu, Pedro? Até para falar, a sua pergunta não foi em relação a isso. Não, tudo bem. Entender por que as coisas acontecem, como as coisas acontecem. Não é simples um clube do Mato Grosso, um estado que tem uma população de 3 milhões e meio de pessoas, está disputando uma competição entre as 20 equipes, que são praticamente 14, 15 equipes, que são centralizadas em 4, 5 estados, né, que clubes centenários, torcidas, né, milhões de pessoas, né, que estão todo dia na grande mídia sendo faladas de 24 horas, né, e o Cuiabá, do Mato Grosso, lá de Cuiabá, está no meio desses gigantes. Então a gente precisa entender esse contexto todo para a gente poder esperar alguma coisa mais do Cuiabá. Presidente, se me permite rapidamente aproveitar isso que o senhor está falando, né? O senhor fez menção a essa entrevista do Antônio, né? Que foi considerada muito polêmica por alguns torcedores, por parte da imprensa, justamente em razão desses 2 pontos, né? O senhor mencionou que foi ele ter considerado um milagre a permanência do Cuiabá por 2 anos consecutivos, e também teve uma outra declaração que ele deu sobre o Cuiabá, né? O Cuiabá não vai ganhar títulos. Isso pegou, de certa forma, vocês de surpresa? Como é que o Cuiabá interpretou essas declarações? Acha que ele está correto, né, nessas pontuações que ele fez, presidente? Eu acho que o brasileiro, ele gosta de ser enganado um pouco, né? E nós também, a gente tem um pouco essa característica. O Pedro, que me conhece há bastante tempo, sabe que eu também sou uma pessoa muito sincera, né? Eu acho que e os treinadores, principalmente os estrangeiros, acho que não é só o Antônio, se você acompanhar a entrevista do Vitor Pereira, eles são do Abel, né, do treinador do Botafogo, que eu não recordo o nome agora, eles são muito mais sinceros que os brasileiros, né? E o treinador, eu acho que talvez a forma que ele colocou não foi a melhor, mas são verdades.
Cristiano, eu acho que ele poderia ter falado assim, né? Não vai ser campeão da Série A, não é momento ainda, né? Mas título o Cuiabá ganha sempre, acho né? que ele quis dizer isso. Ele estava falando sobre a Série A, não estava falando sobre o Campeonato Mato Grossense, nem sobre a Copa Verde. Sim, sim. Entendeu? Nós temos que entender, como eu falei, vamos perder nosso tamanho. Como é que nós vamos ser campeão brasileiro se a torcida, num jogo que a gente colocou ingresso a R$10, deu 18 mil pessoas só? Me explique. Entendeu? Então a gente precisa entender isso aí. A gente precisa criar o pertencimento. Senão as coisas não vão brotar da terra. Entendeu? Então são várias coisas. O futebol é uma construção. Um clube de futebol é uma construção. Um clube de futebol é complexo, né? Um clube de futebol ele necessita de várias construções para ele se consolidar, né? E o Cuiabá tem feito isso. A gente tem hoje o Cuiabá de 2022, 2023 é um clube totalmente diferente do Cuiabá de 2018, 2019. Hoje a gente pode dizer que o Cuiabá está se tornando um clube. Né? O Cuiabá era um time de futebol há 4, 5 anos atrás. Hoje sim, hoje o Cuiabá está se tornando um clube estruturado, com um projeto, com um futuro, né? Com categorias de base, com estruturas sólidas. Né? Hoje assim, a gente vê uma perspectiva muito grande no clube. Agora, polemizar a entrevista do Antônio eu acho desnecessário. Eu acho até um pouco com uma visão bem curta, né? Eu acho que essa sinceridade, esse excesso de sinceridade dele, não vejo com maus olhos, não. Eu acho que ele foi muito realista e a gente precisa entender isso, né? Não adianta a gente ficar querendo cobrar resultados do Cuiabá se a gente não fazer o clube crescer. E para o clube crescer, a gente precisa demais do apoio da população e da torcida. Cristiano, antes do Panoc já preparar aqui a última perguntinha para você, eu quero também complementar aquele outro retrospecto, né, que eu ia trazer, que foi a questão de uma curiosidade aí com o Atlético Goianiense. Né? O Cuiabá esse ano tinha vaga na Sul-Americana, assim como o Atlético Goianiense. Né? Na Sul-Americana, o Atlético Goianiense chegou à semifinal, né, contra o São Paulo. Teve até uma grande chance de se classificar, ganhou o primeiro jogo, né? Depois o São Paulo virou em casa. Na Copa do Brasil, e no caso o Cuiabá meio que abdicou da Sul-Americana, né? Poupou muitos jogadores, os principais jogadores. Falando da Copa do Brasil, o Cuiabá foi eliminado pelo Atlético Goianiense nos pênaltis aqui, naquele jogo. 0x0, né? Naquele... lá e 0x0 aqui. Isso, naquele jogo que o técnico Pintado acabou sendo dispensado após a eliminação. Só que no fim da temporada, o Goianiense, né, o Dragão, foi para a Série B depois de 2 temporadas na Série A. E o Cuiabá permaneceu para sua terceira temporada. Aí eu até fiz uma enquete lá no Olhar Esportivo. Isso a gente fica quebrando a cabeça lá na redação do Olhar Esportivo. Inclusive o Lúcio tá mandando um grande abraço para você, toda a equipe. Não trocaria não, né, Cristiano? Melhor a permanência do que esses avanços aí que o Atlético teve nas Copas. Isso aí também é uma coisa que a gente precisa entender. Né? A Sul-Americana é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Por quê? Sul-Americana você joga, nós jogamos em Buenos Aires, né? Jogamos no Peru. E no Uruguai. E no Uruguai, né? E no Uruguai, né? No último jogo contra o Melgar, a gente utilizou uma né? A gente mandou essas equipes, né? A gente deixou nossa equipe aqui. Para você, né, ter uma ideia, né, você na Sul-Americana, se você quiser ter algum retorno, você precisa fretar avião. Né? Você não adianta você vai jogar em Buenos Aires, você vai com voo comercial. Né? Um fretamento de voo de Cuiabá para Buenos Aires custa R$1 milhão. Né? Nós fomos para Buenos Aires de carona com Fortaleza, nós dividimos, né, o custo da viagem com eles, gastamos R$600 mil nessa viagem, né? Só para ir de Fortaleza a Cuiabá. Então aí você tem uma cota lá de 4,5 milhões que você recebe da Conmebol. A torcida não se empolgou com a Sul-Americana aqui em Cuiabá, nós não tivemos grandes públicos, né? Infelizmente no dia do jogo do Racing esfriou e isso aí contribuiu bastante para a gente não ter a torcida no estádio. Então, assim, é legal jogar Sul-Americana, é bom para a marca do clube, mas é uma ilusão. É uma ilusão financeira que você praticamente não consegue ter. Né? Para vocês terem uma ideia, o custo com hospedagem do jogo do Cuiabá em Buenos Aires custou R$300 mil de hotel e alimentação. Então, as pessoas não entendem isso. E você, para disputar as Copas, você precisa ter um elenco grande. Você não faz uma Copa com elenco reduzido. As Copas e o Campeonato Brasileiro. Então a gente já viu ali na Sul-Americana que a gente não ia ter condições de jogar. Né? Inclusive,
né, eu acho que né, a gente teve um erro estratégico grande, que na semana do jogo, do Fluminense, a gente jogou com o Fluminense aqui, que a gente acabou perdendo com um gol contra no final do jogo, Sim. Que a gente tinha jogado 3, 4 dias antes com o Racing, que se a gente tivesse poupado o time para jogar contra o Fluminense aqui, a gente teria ganhado o jogo, porque o Fluminense veio para Cuiabá morto. Eles jogaram no Equador, se eu não me engano, vieram para Manaus, depois de Manaus vieram para Cuiabá. Então, assim, eu vejo, assim, essas competições, como principalmente a Sul-Americana, para clubes como o Cuiabá, como uma ilusão total, né? Você acaba tirando o foco da sua competição principal, que é o que te dá todo um cenário, que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho, sim, que o Atlético Goianiense pagou muito o preço disso, né, de se envolver muito com as Copas, com um elenco reduzido, apesar que o Atlético tem uma política de montagem de elenco com jogadores jovens, isso aí dá uma vantagem muito grande para eles, né? Os jogadores conseguem jogar mais partidas com o mesmo desempenho, né? E eu tenho certeza que se o Atlético não tivesse focado mais nas Copas do que no Campeonato Brasileiro, em alguns momentos ele teria conseguido chegar melhor no Campeonato Brasileiro. A gente teve um milagre, vamos dizer assim, que o Fortaleza fez foi um milagre, né, de terminar o turno em último e depois conseguir uma vaga para a Libertadores em 8º lugar. Isso aí fez 40 pontos em um turno, isso aí é um número que eu acho que dificilmente vai ser igualado, mas é uma coisa que sai totalmente fora da curva. Mas, assim, pensar em Copas, principalmente nas Copas internacionais, para clubes como o Cuiabá, é algo que eu acho que precisa de muito mais estrutura, precisa de muito mais condições de elenco, financeiras, né, para você estar disputando essa competição, para você ter algum resultado. Não adianta, sei lá, só para você jogou a Sul-Americana, não, isso aí não adianta nada. A Copa do Brasil já é um pouco diferente, as viagens não são tão complicadas, uma competição muito interessante do ponto de vista financeiro, né? A gente espera no ano que vem a gente teve esse ano. Agora, presidente, o senhor falou aí, a gente observa também que o senhor vem de uma área de administração e faz isso muito bem. O exemplo é o Cuiabá e, naturalmente, a empresa. Olhando desse ponto de vista, de quem trabalha realmente com fatos, com números, em termos de projeções para 2023, a gente precisa realmente trabalhar com essa realidade. Só que a gente tem, nesse momento, um Brasileirão a caminhar para ser mais difícil, do ponto de vista de permanecer, do que esse 2022, visto que o Vasco sobe, Cruzeiro, né, Grêmio e Bahia. Como é que está essa projeção do Cuiabá olhando 2023, Campeonato Brasileiro, com a subida desses 4 times? A gente tinha em 2022 um vislumbre diferente, a gente trabalhava com Avaí, com Juventude, que são, digamos, times mais parecidos, dentro da realidade do Cuiabá. Para 2023, como é que está a projeção do Cuiabá para o Campeonato Brasileiro? A gente espera um campeonato difícil, né, como foi 2021 e 2022. Eu acho que o acesso desses 4 grandes, né, gigantes do futebol, ele torna assim, um campeonato um pouco mais difícil. Eu acho que esse ano, assim, né, a gente colocar aí um pouco fora da curva somente o Juventude, não vou colocar o Avaí, né, fora, né, nessa situação. Uhum. Eu vejo sim que vai ser um campeonato mais difícil, principalmente pelo peso das camisas dessas equipes, mas não vejo assim que vai ser algo, né, impossível, né? Eu acho que tudo vai depender do que a gente fizer aqui. É óbvio que a gente tem que, né, não podemos repetir erros, precisamos ser mais assertivos nas nossas decisões, né? Mas como eu falei, eu acho que o aprendizado foi muito grande esse ano, né? A gente aprendeu muita coisa, a gente, né, viu que algumas coisas não funcionaram, o que funcionou, o que não funcionou, né? Mas o ano que vem, eu acho que, né, a Série A é muito difícil, não tem jogo fácil, todos os jogos são muito difíceis. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que ano que vem a gente vai ter um campeonato assim, muito mais atrativo para o público, para a torcida, por ter essas grandes equipes de volta, mas o nível de dificuldade não vejo que vai ser muito diferente desse ano e do ano passado. 10h52, vice-presidente do Cuiabá Esporte Clube, Cristiano Dresch, conversou conosco nessa manhã. Presidente, a gente queria agradecer mais uma vez imensamente a disponibilidade, aguardou aí aquela pausa do repórter CBN, voltou para conversar com a gente, muita gente mandando mensagem por aqui, parabenizando também o trabalho do Cuiabá, como a gente falou, tem gente escalando, né, Pedro Lima, tem gente demitindo. Se deixar a gente pensar, vai surgindo pergunta de todo lado, né? Vai surgindo pergunta, a gente agradece também a participação do ouvinte, a gente não consegue trazer todas as perguntas por aqui, mas Cristiano, só
agradecer mais uma vez, parabenizar também a permanência aí do Cuiabá pelo segundo ano seguido, desejar muito sucesso ao longo de 2023 e dizer que aqui na CBN também estamos sempre de portas abertas, né, Pedro Lima? Tivemos a oportunidade de fazer as transmissões do Cuiabá na Série A ao longo de mais um ano, então só agradecer, desejar sucesso e por aqui estamos sempre à disposição, né, Pedro? Sim. Camila, posso fazer só mais 2 perguntinhas de bate pronto, hein, Cristiano? É igual a da Xuxa, aquela perguntou, respondeu. Bate pronto, né? O elenco deve ter aí um mês de férias, vai se reapresentar já em dezembro ou é no início de janeiro? Não, a gente deu praticamente 50 dias de férias para eles, né? Certo. Nós vamos, a representação está marcada para a comissão técnica dia 2 de janeiro e os jogadores dia 3 de janeiro. Então eles vão poder descansar bastante, ano que vem vão chegar com a bateria carregadinha. Boa. E no primeiro semestre tem estadual, parece que tem a Copa Verde e também o início da Copa do Brasil. No estadual e na Copa Verde deve dar rodagem, dar ritmo aí para o time principal? Sim, nós vamos usar o que a gente tem de melhor. Né, nós vamos utilizar muito mais nossa base, né? A gente tem, né, aproveitando para falar disso também, a gente vem montando aí um projeto forte para a Taça São Paulo, né? A gente está com uma equipe treinando diariamente lá na nossa sede, a gente espera fazer essa competição muito bem feita e desse elenco, vários jogadores devem pelo menos compor o elenco do profissional ali, ajudar a treinar e também a nossa equipe sub-23 para o ano que vem. Então, a gente vai usar o que tem de melhor aí em todas as competições que a gente tiver no primeiro semestre. Agora sim, obrigada, presidente. Cristiano, foi um prazer conversar com o senhor por aqui, desejar sucesso aí para 2023 e estamos de portas abertas por aqui. Parabéns, obrigada mais uma vez. Sim, eu que agradeço, acho que é importante falar, dar uma satisfação para todos, né, para a população, para a torcida. Eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar aqui é que se a gente quer realmente que o Cuiabá cresça, né, a gente precisa que ele seja o primeiro time de todos. Né, eu acho que isso aí não vai acontecer do dia para a noite, vai ser algo que vai ser conquistado, né? Eu acho que toda vez que a gente joga ali na Arena Pantanal, que a gente faz alguma coisa legal que a torcida gosta, a gente conquista os corações, né, de torcedores que não são torcedores, vamos dizer assim, do Cuiabá, né? São torcedores de outras equipes, né? A gente já viu, né, um crescimento grande, mas eu acho que a gente precisa disso, né? Nós precisamos entender isso. A gente quer que o Cuiabá cresça, a gente quer que o Cuiabá que seja campeão brasileiro, pô, então precisamos vestir a camisa do Cuiabá. Isso é difícil, mas não é impossível. Só que precisa que todo mundo esteja junto, todo mundo esteja com esse pensamento. Não é algo que vai acontecer em 1 ano, em 2 anos, mas se a gente, né, mudar um pouco essa filosofia, eu acho que o clube tem a crescer, né, e a gente continuar por anos e anos e anos trazendo essas equipes centenárias para estar jogando aqui com o Cuiabá, para a gente sentir esse orgulho, né, de ver o nosso clube ganhando, representando e colocando o estado de Mato Grosso no mapa do futebol brasileiro e mundial, né? E eu acho que essa é a mensagem principal e agradecer o espaço aí, mais uma vez, um prazer falar sobre o Cuiabá, né, dar essas notícias, né, praticamente ainda em primeira mão. Boa. E estamos sempre à disposição aí, um abraço a todos. Obrigado. A gente é que fica feliz, né, Pedro Lima? Valeu, Cristiano, valeu demais. Boa, Panoc. É isso, Thaís Assunção arrumou esse abalos pra gente nessa manhã e tá aí o presidente Cristiano dizendo que ninguém tem nem dinheiro pra pagar a multa do Cuiabá, Pedro Lima. A multa do Walter, aliás, pro Cuiabá, e a gente fica feliz. Thaís Assunção já vai subir ali no site da CBN Cuiabá essa informação. Muitos detalhes aí, né? Alguns abalos. O presidente disse também que quer a permanência do técnico Antônio Oliveira, sabe das sondagens. Hoje a gente nem vai ter tempo para comentar todos esses abalos, Pedro Amanhã, Lima. né? Amanhã a gente vai repercutir hoje, ao longo aí do dia, na CBN Cuiabá, no Olhar Esportivo. Só agradecer, Pedro Lima. Muita gente mandando mensagem, a gente sabe